Seu Valdemar tinha 81 anos e conseguia ouvir cada palavra. O AVC tinha levado a metade direita do corpo dele, o braço, a perna, parte do rosto. Mas a mente estava intacta, completamente intacta. Ele ouvia tudo, entendia tudo, sentia tudo e não conseguia dizer nada. A boca não obedecia mais. Quando tentava falar, só saíam sons distorcidos. Sons que as pessoas confundiam com gemidos, com confusão mental. Ele não estava confuso, ele estava preso. Fazia 3 dias que seu Valdemar tinha chegado naquele hospital. 3 dias deitado na mesma maca no corredor da enfermaria. A luz fluorescente zumbia no teto, dia e noite, sem parar. Ele conhecia cada mancha de infiltração no teto, cada rachadura na parede verde clara desbotada, cada som que ecoava naquele corredor. Conhecia porque era tudo o que ele podia fazer, olhar, ouvir, sentir. Naquela madrugada, a dor tinha voltado, uma dor aguda no ombro esquerdo, o lado bom, o lado que ainda funcionava. Ele tinha tentado se mexer na maca, mas o corpo não respondia direito, e a dor só piorava. Seu Valdemar tentou chamar, abriu a boca, fez força. O som que saiu foi fraco, estranho, desesperado. Ninguém veio. Ele tentou de novo, com mais força. A enfermeira de plantão estava a poucos metros dali, no posto de enfermagem. Ele podia ouvir ela conversando com outra funcionária, rindo de alguma coisa no celular. Ela ouviu o som dele. Seu Valdemar tinha certeza, porque ela parou de rir por um segundo e depois continuou. A dor aumentava. Seu Valdemar tentou se virar na maca, mas o corpo estava pesado demais. Metade dele não respondia. Ele começou a se desesperar. Seu Valdemar tinha sido mecânico a vida toda, 52 anos consertando carro. Conhecia cada peça, cada movimento. Sempre teve controle sobre as mãos. E agora não tinha controle sobre nada. Ele tentou chamar de novo. Nada. Ele ficou ali, na maca, olhando para o teto. A dor latejando no ombro. As lágrimas descendo pelo canto do olho. Silenciosas. Ele não estava chorando de dor, estava chorando de impotência. Passaram-se 20 minutos, talvez 30. O relógio da parede estava longe demais para ele ver direito. A dor tinha ficado insuportável. Seu Valdemar precisava de alguém, precisava que alguém olhasse para ele, que alguém ouvisse. Ele juntou todas as forças que tinha e gritou. Não foi um grito articulado, foi um som gutural. Desesperado, alto o suficiente para ecoar no corredor. A enfermeira apareceu. Ela tinha uns 35 anos, jaleco branco, cabelo preso no rabo de cavalo, expressão cansada. Ela chegou perto da maca, olhou para ele com impaciência. O que foi agora? Seu Valdemar tentou falar, tentou explicar, apontou para o ombro com o olhar, fez o som que conseguia. Ela revirou os olhos. Tá com dor de novo? Ele tentou acenar que sim. Moveu a cabeça levemente. A enfermeira suspirou. Um suspiro longo, cansado, irritado. O senhor já tomou analgésico há 4 horas. Não posso dar mais agora. Seu Valdemar balançou a cabeça. Fez o som de novo, mais desesperado. Para de fazer escândalo. Ela disse, já virando as costas. O senhor não é o único aqui. Ele estendeu o braço esquerdo, o único que funcionava. Tentou segurar a manga do jaleco dela. A enfermeira se afastou, rápido demais para ele conseguir alcançar. E então ela parou, olhou para ele e disse, baixinho, mas audível. O senhor já viveu demais. Seu Valdemar ficou imóvel. O mundo parou. A frase ecoou na cabeça dele como um trovão. Já viveu demais, já viveu demais. Ele olhou para a enfermeira. Os olhos dele encheram de lágrimas. Não de dor física, de algo muito pior. A enfermeira virou as costas e foi embora. Os passos ecoando no corredor vazio. Seu Valdemar ficou ali, sozinho,
na maca, com a dor no ombro e uma dor muito maior no peito. Ele queria gritar, queria dizer que não, que ele não tinha vivido demais, que ele ainda queria viver, que ele tinha netos pequenos, que ele queria ver eles crescerem, mas não conseguia dizer nada. As lágrimas desciam, silenciosas, molhando o travesseiro fino da maca, e foi aí que ele ouviu passos, passos firmes, diferentes, vinham de trás da baia ao lado. Dr. Renato Figueiredo tinha 58 anos. Era o diretor clínico daquele hospital havia 12 anos. Naquela madrugada, ele tinha ficado até tarde resolvendo um problema com a regulação de leitos. Tinha ido até a enfermaria do segundo andar para conferir pessoalmente a ocupação das macas. Ele estava atrás de uma baia, checando uns prontuários que estavam pendurados numa prancheta velha na parede. E tinha ouvido tudo, cada palavra. Dr. Renato ficou parado por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir, e então saiu de trás da baia. A enfermeira tinha voltado para o posto de enfermagem. Estava mexendo no celular de novo quando ouviu a voz. Valdirene. Ela levantou os olhos. Dr. Renato estava parado na frente do balcão, jaleco branco, crachá pendurado, expressão séria. O sangue dela gelou. Dr. Renato, eu não sabia que o senhor... Repete o que você acabou de dizer para o paciente da maca 14. O silêncio foi pesado. A outra funcionária que estava no posto virou a cabeça, curiosa, assustada. Eu não disse nada, doutor. Repete, ele insistiu, a voz firme, controlada, mas com uma raiva contida embaixo. Repete a frase que você disse para ele. Valdirene engoliu seco. Eu só. Ele estava fazendo barulho e... Você disse, Dr. Renato interrompeu, que ele já viveu demais. A frase caiu como uma bomba. A outra funcionária arregalou os olhos. Valdirene ficou pálida. Eu não quis dizer isso. Quer dizer, eu estava cansada. Você está dispensada, Dr. Renato disse. A voz baixa, mas firme. Agora. Doutor, por favor, Tire o jaleco. Deixe seu crachá aqui. E vá para a diretoria administrativa amanhã de manhã às 8. Você está afastada até segunda ordem. Valdirene começou a chorar. Por favor, eu preciso desse emprego. Você precisava ter pensado nisso antes de dizer para um ser humano que ele já viveu demais. Dr. Renato se virou e caminhou até a maca 14. Seu Valdemar estava de olhos abertos. As lágrimas ainda desciam pelo rosto. Dr. Renato chegou perto, devagar. Ele olhou para o idoso, para o rosto paralisado, para os olhos cheios de dor. E então ele fez algo que ninguém tinha feito em 3 dias. Ele puxou uma cadeira de plástico, sentou do lado da maca e segurou a mão esquerda do seu Valdemar, a mão que ainda funcionava. Seu Valdemar, ele disse baixinho, meu nome é Renato. Eu sou o diretor clínico desse hospital. Seu Valdemar piscou, devagar, como se estivesse tentando entender. Eu ouvi o que ela disse para o senhor. E eu quero que o senhor saiba uma coisa. Dr. Renato apertou a mão dele com firmeza. Ela estava errada. Completamente errada. O senhor não viveu demais. O senhor ainda tem muito para viver. E enquanto o senhor estiver nesse hospital, eu vou garantir que o senhor seja tratado com a dignidade que merece. Os olhos de seu Valdemar encheram de novo. Mas dessa vez não era só dor. Era alívio. Era gratidão. Era a sensação de ser visto de novo. Dr. Renato virou a cabeça para o posto de enfermagem. Juliana, ele chamou a outra funcionária. Vem aqui. A técnica de enfermagem veio correndo. Sim, doutor. O seu Valdemar está com dor no ombro esquerdo. Chama o plantonista agora. Quero que examinem ele direito. E quero que façam um raio-x desse ombro ainda hoje de manhã. Sim, doutor. Já vou chamar. Ela saiu correndo. Dr. Renato olhou de novo para o seu Valdemar. O senhor vai ficar bem, ele disse. Eu prometo.
O médico plantonista chegou 15 minutos depois. Era um residente jovem, 20 e poucos anos, cansado, mas atencioso. Ele examinou o ombro de seu Valdemar com cuidado, apalpou devagar, pediu para ele tentar mexer o braço. Seu Valdemar fez o que conseguia, pequenos movimentos, gemidos de dor. O médico franziu a testa. "Tem alguma coisa errada aqui", ele disse para o Dr. Renato. "O ombro está inchado e tem crepitação. O que você acha que é? Pode ser uma fratura ou uma luxação. Ele caiu da maca esses dias?" Dr. Renato olhou para o prontuário. Estava escrito: "Paciente agitado durante a noite. Tentou sair da maca sozinho." Dr. Renato fechou os olhos, respirou fundo. Ele não estava agitado, ele disse baixinho. Ele estava pedindo ajuda. O médico residente ficou em silêncio. "Leva ele para o raio-x", Dr. Renato ordenou. Agora. O resultado do raio-x saiu 2 horas depois. Fratura de clavícula. Seu Valdemar tinha caído da maca 3 noites atrás. Sozinho, no escuro, tentando ir ao banheiro. Ninguém tinha visto. Ninguém tinha percebido. E ele tinha ficado 3 dias com a clavícula quebrada, sentindo dor, sem conseguir explicar. Dr. Renato chamou o ortopedista de plantão, explicou a situação, pediu prioridade. Seu Valdemar foi imobilizado corretamente, recebeu o analgésico adequado, foi transferido para um quarto com acompanhamento e pela primeira vez em 3 dias ele dormiu sem dor. Na manhã seguinte, Dr. Renato voltou para ver como ele estava. Seu Valdemar estava acordado, olhando pela janela do quarto, a luz do sol entrando fraca. Dr. Renato entrou devagar. "Bom dia, seu Valdemar." O idoso virou a cabeça, devagar. E quando viu o médico, seus olhos brilharam. Ele tentou falar, fez um som, mas era diferente dessa vez. Não era desespero, era agradecimento. Dr. Renato se aproximou, segurou a mão dele de novo. "Eu falei com a assistente social", ele disse. "Eles conseguiram contato com a filha do senhor. Ela vem hoje à tarde." Seu Valdemar fechou os olhos. As lágrimas desceram de novo, mas eram lágrimas diferentes. "E sobre aquela enfermeira", Dr. Renato continuou. "Ela foi afastada. Vai responder um processo administrativo. O que ela fez foi inaceitável e não vai acontecer de novo." Seu Valdemar apertou a mão do médico. Com a força que tinha, era a única forma que ele tinha de dizer obrigado. A filha de seu Valdemar chegou às 3 da tarde. Ela tinha vindo de outra cidade. Tinha pegado o primeiro ônibus quando recebeu a ligação do hospital. Quando entrou no quarto e viu o pai, ela desabou. "Pai", ela disse chorando, "eu não sabia que o senhor estava tão ruim. Eu pensei que fosse só a fisioterapia." Seu Valdemar não conseguiu falar, mas ele olhou para ela com um olhar que dizia tudo. Ela segurou a mão dele e ficou ali, sentada na cadeira ao lado da cama, sem sair. 3 semanas depois, seu Valdemar teve alta. A clavícula tinha cicatrizado bem. Ele ainda estava paralisado do lado direito. Ainda não conseguia falar direito, mas ele estava vivo e estava indo para casa. Antes de sair, a filha dele pediu para falar com o Dr. Renato. Ela o encontrou no corredor, perto do posto de enfermagem. "Doutor", ela disse, com a voz embargada, "eu queria agradecer por tudo que o senhor fez pelo meu pai." Dr. Renato balançou a cabeça. "Eu só fiz o que era certo." "Não", ela insistiu. "O senhor fez muito mais que isso. O senhor tratou ele como gente, como ser humano. E isso..." Ela limpou as lágrimas. "Isso fez toda a diferença." Dr. Renato sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. "Cuida bem dele." "Não vou cuidar." Ela deu um abraço nele e foi embora. Valdirene, a enfermeira, foi demitida 2 semanas depois. O processo administrativo concluiu que houve negligência e conduta inadequada.
Ela tentou recorrer. Não conseguiu. A história se espalhou pelo hospital. Não oficialmente, mas todo mundo ficou sabendo. E depois daquilo, algo mudou. Os funcionários começaram a prestar mais atenção nos pacientes que não conseguiam falar, nos que estavam sozinhos, nos que eram esquecidos. Não era perfeito, longe disso, mas era diferente. Seu Valdemar voltou para casa, para a filha dele, para os netos, para a vida dele. Ele ainda não falava direito, ainda tinha metade do corpo paralisada, mas ele estava vivo e ele sabia, porque tinha ouvido com os próprios ouvidos, que ainda havia gente boa nesse mundo. Gente que acreditava que ninguém vive demais, que toda vida vale a pena, até o último segundo. Se inscreve no canal para ver mais histórias reais. Todo dia tem uma nova, uma injustiça, uma luta, uma vitória.